Aqui, se eu visualizo na campanha, tá ativo. Ativo. Agora, Sim, se eu entro em todos os conjuntos, todos estão em aprendizado, porque ele só sai de aprendizado independente do objetivo quando você tem 50 eventos de otimização. Ó. Então ele mostra aqui que eu só tive um evento, que foi uma venda nesse, e nos outros que não tiveram, aí é que falta muito. Justamente por isso, uma das estratégias que as pessoas usam no mercado, eu não uso porque eu não senti diferença. Mas uma das que as pessoas usam é coloca no primeiro momento finalização de compra e depois que tem mais de 50 eventos, tem mais inteligência, coloca compra. Só que para mim eu não senti diferença nisso. Eu vejo que às vezes atrai muita pessoa para o checkout, mas elas não compram. Então eu prefiro já colocar a compra mesmo. Mas tem gente que fala que para descer até page view também. É meio desespero, né? Não? É Para marcar desespero. 50 page view é rapidão. O que vai contabilizar isso? Levando em consideração justamente a ansiedade das pessoas, você coloca 50 page view, 50 pessoas que visitaram e não compraram, e ele vai atrás de mais 50 pessoas que não compraram. Aí você vai começando a viciar o pixel com o público desqualificado. É a mesma coisa, por exemplo, eu não aconselho, tá? Você criar um lookalike sem ter ainda os compradores. Mas o que eu aconselho é, bora levar em consideração que foi uma dica que eu dei para o Ricardo e uma dica que eu dei para uma aluna do M3K. São duas diferentes de lookalike para você acelerar o processo. A do Ricardo, se não me falha a memória, se não estiver trocando, com base na quantidade de cliques, eu pedi para ele criar um lookalike de pessoas que tinham envolvido com a página deles, porque vai ser mais qualificado para desses que envolveram e o Facebook ir atrás de mais que tem o mesmo perfil e ver se encontra aquele que compra. Para depois que encontrou, aí ele vai criar um lookalike de compradores. No aluno do M3K, como ele estava tendo muitas finalizações e não estava tendo venda, já tinha um número significativo, eu pedi para ele criar um lookalike de finalização, porque já é mais qualificado. Quanto mais finalizações você tem, já passou de 1000 finalizações, mas ainda está no prejuízo, agora você pode ir atrás de mais pessoas que têm esse perfil para chegar o mais próximo possível de compra. Só que isso é só uma tentativa de se aproximar o mais rápido de compra. Mas o único que de fato é garantido e é preciso é quando a gente tem compradores, porque compradores ele vai atrás de quem está comprando. Um exemplo do porquê eu deixo para marcar as vendas de cartão e não boleto é porque todos os produtos que eu rodava dos meus clientes que tinham boleto, às vezes tinha muito boleteiro, às vezes tinha que começar depois a ter equipe para converter e o Pix eu ficava viciado. Quando a gente tentava botar cartão, depois da conta já ter feito mais de 4.000, 5.000 vendas, demorava muito para ele pegar agora só cartão. Então, desde o início, se você vai, mesmo que vá demorando, treinando o Pixel para ele ir atrás só de quem compra cartão e com Pix, você, quando achar o público que vende, vai escalar com mais precisão. Às vezes, você que não vendeu, você às vezes pensa, será que as pessoas não têm dinheiro? É óbvio que tem muitas pessoas que não têm. Só que tem muitas, mas muitas que tem. E a gente tem que focar nas que tem. As que não tem, tá tudo bem. Elas vão trabalhar para depois estar comprando o produto. A gente precisa treinar a nossa mente para saber que, por mais que no nosso círculo existam pessoas com escassez, mas a gente vive um mundo de muita abundância. E no Brasil existem pessoas que só com cachorrinho. Eu tenho clientes que eles têm cachorrinho que é 20 mil, 10 mil, 5 mil. Talvez você conheça pelo menos alguém que tem um cachorrinho que é mais caro do que um Corsa. Então, assim, quando a pessoa ela tá disposta a pagar caro em coisinhas assim que para ela tem uma importância, imagine se ela vê que vai ter resultado com algo. Então a gente tem que treinar nossa mente para ir atrás dessas pessoas. No início, quando eu comecei a dar aulas na área de software, eu percebia que muitas pessoas que queriam fazer meu curso não tinham dinheiro. Mas por que elas não tinham dinheiro? Porque o meu público era estudante. Estudante muitas vezes não tem dinheiro. Mas aí o que é que eu fiz? Quando eu aprendi a anunciar, o jogo mudou. Porque eu coloquei anunciar para quem é da minha cidade e faz viagem frequente
e tem interesse nesses programas. Porque se a pessoa é da mesma cidade que eu e ela está viajando frequentemente, no mínimo ela ganha mais de 5 mil para ela estar o tempo todo viajando. E aí eu percebia que nas turmas sempre tinha as pessoas de um padrão mais alto. Mas isso aconteceu quando eu aprendi anúncio, porque aí eu fui segmentando. Antes eu tinha também estudantes, só que eram estudantes sem dinheiro. Depois eu passei a ter clientes que eram estudantes, só que estudantes de dinheiro. Eu quero dar um exemplo para a gente voltar para o contexto, mas para vocês verem o quanto é importante. Um dos alunos que estudaram comigo era o pior aluno da turma dele, mas ele tinha muito dinheiro. E um outro era um dos melhores. Eles estudavam arquitetura e faziam parte da minha turma. Um que tirou a maior nota, foi laureado, ele depois não conseguiu nem um emprego em uma loja. Ficou tendo que ir atrás. E ele foi laureado, nota alta. Mas aquele desenrolado que tinha muito dinheiro, já tinha hotel na cidade e tudo mais, hoje ele está construindo muito. Mas muito, muito, muito mesmo. Por quê? Porque uma das coisas que a faculdade não ensina, mas se você aprende, você sai na frente, é empreendedorismo, negociação, habilidade de comunicação. Então, esse mesmo que tinha muito dinheiro, às vezes ele nem estudava para o trabalho, chegava de última hora e tirava nota mais alta do que as pessoas que estudavam, porque tem aquela lábia, digamos assim. Mas a gente precisa entender que, às vezes, a gente associa a lábia a algo negativo. E eu fui aprendendo com o Érico Rocha que, se você deseja vender um produto sem precisar vender, você tem que dominar a copy. Porque quando você domina a copy, você não precisa dizer às pessoas, compre o meu produto. Na própria estrutura de vendas, mesmo sem você estar falando compre, ela vai desejar o seu produto. E quanto mais a gente vai dominando e estudando, isso é melhor ainda.